Começa a rolar. Pode começar. Bom dia, alunos do segundo super, né? Espero que vocês estejam aí seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, mantendo a quarentena, o isolamento social, que nos impede aí de ter o nosso contato semanal, né? Mas através dessa maneira, né, online, nós vamos retomar a nossa programação. Nós estamos trabalhando os módulos 67 e 68 do mundo bipolar, né? Um mundo marcado pela Guerra Fria. E a Guerra Fria, relembrando, tem 6 grandes características. Vamos começar. Uma grande característica da Guerra Fria era a militarização do mundo, com a formação de 2 grandes alianças militares. Os Estados Unidos criaram a OTAN, a União Soviética respondeu criando o Pacto de Varsóvia. E você percebe que o aspecto militar era muito forte na Guerra Fria. Uma segunda grande característica da Guerra Fria foi a corrida armamentista. E dentro da corrida armamentista você teve a produção de bombas nucleares, né? O que criou literalmente uma corrida nuclear. Essa corrida nuclear, em partes, ela é interrompida quando, na década de 60, a ONU propõe o TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E quando esse tratado foi proposto, o mundo tinha 5 grandes potências com o poder das bombas nucleares: Estados Unidos, a antiga União Soviética, a Inglaterra, a França e a China. Esse tratado, que entrou em vigor em 1970, ele tem um problema, porque na sua segunda regra houve furos. 4. Qual é a segunda regra do TNP? Os países detentores desse poder não devem repassar, né, transferir a tecnologia militar para que outros países cheguem a esse nível de testes nucleares com as bombas. E, na verdade, foram 4 furos. A Índia, que foi ajudada pela antiga União Soviética na década de 70, Israel, na mesma década de 70, foi ajudado pelos Estados Unidos. No final do século, nós tivemos o teste paquistanês, ajudado pelos Estados Unidos, e nesse século, os testes norte-coreanos foram patrocinados pela China. Se vocês considerarem que os países que fizeram a transferência são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, não houve punição para nenhum desses países. Uma terceira característica da Guerra Fria foi a corrida espacial, que trouxe um enorme avanço tecnológico para o mundo, né? Iniciado em 57, quando a União Soviética coloca em órbita seu primeiro satélite artificial, o Sputnik. Dentro da corrida espacial, nós podemos destacar: os Estados Unidos lançaram, durante a Guerra do Vietnã, um projeto chamado Navistar, e puseram em órbita mais de 20 satélites com a função de localização. Esse projeto, inicialmente militar, no final da Guerra Fria, ele será aberto para a sociedade civil com a venda de serviços, e é o famoso GPS, Sistema de Posicionamento Global. Uma quarta característica que nós temos que destacar dentro da Guerra Fria foi a teoria dos mundos. E qual era a ideia, né? O mundo era dividido num triângulo com 3 realidades distintas. No primeiro mundo, os capitalistas desenvolvidos; no segundo mundo, todo o bloco socialista; e no terceiro mundo, os países capitalistas subdesenvolvidos, com as condições socioeconômicas marcadas por concentração de renda, altas taxas de mortalidade infantil, analfabetismo, e nessa proposta de divisão do mundo, o Brasil é um país terceiro-mundista. Uma quinta característica importante é a divisão de países. A Guerra Fria nasceu a partir da Conferência Alta, que dividiu o continente europeu. Se o início da Guerra Fria foi a divisão do continente europeu em capitalista e socialistas, outros países foram divididos. Nós tivemos a divisão da Alemanha, nós tivemos a divisão do Vietnã, norte socialista, sul capitalista, nós tivemos a divisão desse país do Oriente Médio, o Iêmen, né, o primo pobre da Península Arábica, e nós tivemos uma divisão que permanece até hoje, a divisão da Península Coreana, norte socialista e sul capitalista. Essa divisão permanece até os dias atuais. É um legado que a nova ordem mundial traz da bipolarização. Como sexta característica, vamos destacar a política externa dos Estados Unidos. Tudo que os Estados Unidos fizeram na sua política externa está baseada na doutrina Truman. Temos que combater o avanço do socialismo soviético.
Como alguns exemplos, nós podemos citar o Plano Marshall, a ajuda financeira para a Europa capitalista, o Plano Colombo, a ajuda financeira para o Japão no seu processo de reconstrução, a política do cordão sanitário, que é um incentivo ao crescimento dos chamados tigres asiáticos, os tigres de primeira geração, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura. Lembrando que Hong Kong, até 97, estava sob o domínio da Inglaterra. E as intervenções militares. Os Estados Unidos fizeram duas grandes intervenções militares. Eles fizeram uma intervenção na Coreia e mantiveram a divisão pelo paralelo 38, mas na intervenção no Vietnã, os Estados Unidos vão conhecer sua única grande derrota num conflito oficial, uma vez que assim que as tropas estadunidenses saem do Vietnã, o país é reunificado sob um governo socialista. No plano interno, temos que destacar o macartismo. Macartismo deriva do sobrenome do senador Joseph McCarthy, que criou literalmente uma caça às bruxas nos Estados Unidos. Perseguições, pessoas que eram acusadas de serem simpáticas ao socialismo eram investigadas, eram presas ou até mesmo expulsas. O caso famoso é do artista inglês Chaplin. Na década de 50 ele foi proibido de pisar nos Estados Unidos, sobre várias alegações, uma delas de ser simpático ao socialismo. E ele só volta na década de 70 para receber um Oscar de consolação. Essa perseguição ficou conhecida como caça às bruxas, o macartismo, a política interna dos Estados Unidos dentro do contexto da Guerra Fria. Porém, esse período, na década de 80, ele vai entrar em crise. E a crise da Guerra Fria está associada à crise da União Soviética, à crise de todo o leste europeu, a chamada Cortina de Ferro. E quais foram os motivos determinantes para essa crise? Se você considerar, o grande líder era a União Soviética. A União Soviética passava por uma grave crise econômica, uma crise que já tinha se iniciado na década de 70, e na década de 80, demonstrando toda a crise e até a defasagem tecnológica da União Soviética, você teve o acidente de Chernobyl em 86. E reconhecidamente, o líder soviético Gorbachev disse: o acidente de Chernobyl dá início à fase terminal da União Soviética. Você combina uma crise econômica dentro da União Soviética, junto com o autoritarismo gigantesco dos partidos únicos. O socialismo que a União Soviética construiu e os outros países copiaram, é um socialismo marcado pela ditadura de um partido único. Então essa combinação entre crises econômicas e o autoritarismo, o centralismo do partido único foram determinantes para a dissolução do socialismo real na União Soviética, nos países do leste europeu. Como fatos marcantes desse processo, nós temos a queda do Muro de Berlim, em 89, num anúncio mal feito pelo próprio governo da Alemanha Oriental, que era socialista, a população parte em direção ao muro e sem qualquer intervenção da polícia, esse muro é derrubado. Um muro que marcou a divisão da Alemanha. É importante nós lembrarmos, o Muro de Berlim ele foi construído somente em 1961. Se a divisão da Alemanha ela se estabelece pela Conferência Potsdam em 45, o muro da divisão foi construído no começo da década de 60 pelo governo socialista da Alemanha e derrubado pela população socialista, isso em 89. O outro fato, que é a pá de cal dentro da Guerra Fria, é a própria dissolução da antiga União Soviética. URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 15 repúblicas que foram unificadas no Estado autoritário durante 69 anos. Esses foram os líderes, os homens que chegaram à condição de secretário-geral da União Soviética. Destacando três: o Lenin, que foi o primeiro, mas num governo extremamente curto; o Stalin, que foi um homem que mais tempo governou a União Soviética, que mais tempo ficou no Kremlin; e o último, o Mikhail Gorbachev. Em 91, essa união se desfaz e as 15 repúblicas que formavam a União Soviética se tornam países independentes. Países que vão adotar o sistema capitalista, que vão dar início a uma fase hegemônica do sistema capitalista. Se na Guerra Fria existiu uma bipolaridade de sistemas, capitalismo e socialismo,
A partir de uma nova ordem mundial, emerge uma hegemonia do sistema capitalista. A nova ordem mundial, marcada pela hegemonia do sistema capitalista, que entra na sua quarta fase, o chamado capitalismo tecnológico, capitalismo informacional. E dentro dessa nova ordem, você tem fatos marcantes, como a reunificação da Alemanha, um processo que ocorre em 1990, das 15 repúblicas que nasceram, né, com a dissolução da União Soviética, você tem a formação da CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, e um fato extremamente marcante da nova ordem mundial. Você muda a bipolaridade de sistemas e parte para uma multipolaridade. E essa multipolaridade ela é explicada principalmente por fatores econômicos e comerciais. Acabou?